Agora, no Bom Dia Litoral, chegou a hora do quadro Segurança Pública no BDL dessa terça-feira. Hoje contamos novamente com a participação do delegado da Polícia Civil aqui na cidade de Paranaguá, Nilson Diniz. Sempre uma honra, uma satisfação enorme tê-lo aqui no nosso estúdio. Muito bom dia, seja bem-vindo depois de uma pausa de uma semana, né? Aqui no quadro de Segurança Pública, doutor. E aí eu já começo a nossa conversa falando sobre o caso Robson, aquele taxista que foi brutalmente assassinado aqui na cidade de Paranaguá. Ele que tinha aí um histórico de ter assassinado o filho, de ter até cumprido essa pena, e aí depois acabou sendo assassinado aqui na cidade mãe do estado. Como é que está a situação? Como é que está a busca pelo homem apontado como o autor do disparo, como o responsável por esse assassinato? Bom dia e mais uma vez seja bem-vindo. Bom dia, Pierre. Na verdade, o suspeito do cometimento desse crime ele foi preso semana passada, numa ação integrada entre a primeira subdivisão policial e a Delegacia de Homicídios de Cascavel. Logo no início da investigação, no primeiro dia mesmo de investigação, já obtivemos a informação que logo após o crime ele havia deixado Paranaguá justamente para frustrar sua captura. A partir dali, buscamos localizá-lo, né? E localizamos ele no município de Cascavel. A partir desse momento, a Polícia Civil trabalhou de forma integrada e com a expedição desse mandado de prisão, encaminhamos a ordem judicial para os agentes da Delegacia de Homicídios e imediatamente eles cumpriram a ordem de prisão do suspeito do crime. Nesse caso, essa prisão aconteceu de um suspeito que estava aqui no estado do Paraná. Então, a integração entre os órgãos de segurança, ele foi simplificado pelo fato desse homem estar aqui no Paraná? Sim, porque a gente atuou no âmbito da própria Polícia Civil do Paraná. Mas houve um exemplo agora recente de uma prisão feita no estado de São Paulo, também com auxílio da Polícia Civil de São Paulo. As polícias civis, elas trabalham integradas, de uma forma integrada. Então, hoje eu costumo dizer, no nosso país, ninguém vai conseguir frustrar uma captura se escondendo em determinado estado. É muito fácil esse contato com os outros órgãos de segurança, com as outras polícias civis, e nós conseguimos dessa forma, com esse estreitamento dessa relação, realizar a captura em qualquer lugar. Caso Rosina, que aconteceu aqui também na cidade de Paranaguá, como é que está a situação? Pierre, essa foi uma investigação complexa, mas muito bem trabalhada no seu início, né? Logo no início, logo no primeiro, no segundo dia após esse homicídio, foi possível identificar um dos suspeitos. Ele foi identificado horas após esse homicídio. Só que naquele momento nós trabalhamos com a coleta de elementos que pudessem justificar um decreto de prisão preventiva. 2 semanas após a prática desse crime, nós já sabíamos que esse suspeito já estava se escondendo também em outra localidade, já havia deixado o município de Paranaguá, porque ele já sabia que se encontrava sendo investigado. E com a expedição, foi expedido um mandado de busca, 2 mandados de busca e 1 de prisão preventiva para esse suspeito. As 2 buscas foram cumpridas, né, imediatamente, mas o mandado de prisão ainda se encontra em aberto, porque ele continua insistindo em frustrar sua captura. Mas é questão de tempo, esse mandado de prisão está publicado, qualquer órgão de segurança pública no nosso país tem acesso a essa ordem judicial, e a partir do momento que ele for abordado, vai ser verificado que ele tem mandado de prisão e ele vai ser recolhido. Doutor, é muito comum um homem criminoso cometer algum tipo de crime e aí fugir para outra cidade para tentar despistar as investigações, os órgãos de segurança? Na verdade, no primeiro momento, ele tenta frustrar ali a sua prisão em flagrante, né? Ele tenta interromper essa perseguição, que é uma condição para que ele seja preso em flagrante. E também eles têm a percepção de que, fugindo, eles vão exercer a defesa deles em liberdade. Mas eu continuo acreditando que a melhor defesa é a autodefesa, né? O interrogatório hoje é também uma forma de se defender. E eles acabam abrindo mão dessa importante forma de defesa. E isso pesa contrariamente, inclusive justifica um decreto de prisão preventiva, porque aquele que sai do distrito da culpa, né, ele deixa a cidade justamente para frustrar o direito de punir do Estado, ele justifica a expedição de um mandado de prisão preventiva. Então, para mim, eu acho que, na verdade, ele está postergando a própria defesa.
E aí atrapalhando a própria tentativa de não ser preso, né? Exatamente. Na verdade, ele começa a justificar a necessidade da sua prisão. E é o que está acontecendo no caso desse suspeito do homicídio do Antônio Carlos Rosina. Doutor, como é o processo de investigação em um caso suspeito de homicídio? Como é que começa o trabalho da Polícia Civil? O trabalho, eu costumo dizer que ele é muito importante nas primeiras horas após o crime, né? A primeira diligência necessária, né, que é realizada inclusive pelos órgãos de segurança preventivos, pela Guarda Civil Municipal, pela Polícia Militar, é o isolamento do local do crime para que ele permaneça idôneo para a realização da perícia técnica pelo Instituto de Criminalística. Isso é muito importante. Às vezes um local mal isolado pode comprometer todo o curso da investigação. A partir do momento que a Polícia Civil chega ao local, é primordial a identificação das testemunhas. Várias testemunhas, naquele momento, elas falam espontaneamente. Se passar 48, 72 horas, elas começam a não querer mais passar as informações que têm conhecimento. Então, essas primeiras 48 horas após o homicídio, elas são muito importantes. O que ocorreu em Paranaguá, por exemplo, no mês de março, é que tivemos 15 homicídios. Então, foi impossível obedecer esse protocolo, seguir essas 48 horas de investigação exclusiva, porque praticamente a primeira subdivisão policial se dividiu em inúmeros crimes violentos ocorridos na cidade. E isso comprometeu um pouco a velocidade dessas investigações. Mas o certo é seguir esse protocolo para manter, na verdade, a rigidez da prova, daqueles elementos, e a gente poder chegar ao sucesso da investigação. Por falar em diversos homicídios aqui na cidade de Paranaguá, você citou aí sobre homicídios, no caso, no mês de março, e aí tivemos também alguns outros homicídios aqui nos últimos meses. Um que chamou muito a atenção da sociedade paranaguara foi o triplo homicídio que aconteceu aqui na cidade. Já existem novidades sobre esse assunto? Só para lembrar até para o pessoal de casa, o triplo homicídio que envolve um casal e uma criança de 2 anos. Pierre, o que eu posso antecipar para você sabe que é um homicídio, a gente já citou isso aqui em outras oportunidades, que envolve grupos organizados aqui no nosso município que buscam esse domínio territorial para o exercício da atividade de tráfico de drogas. Então, o sigilo dessa investigação é primordial para o seu sucesso. O que eu posso antecipar para você é que nós temos alguns elementos que comprovam que essa criança ela foi morta acidentalmente. Na verdade, ele responde da mesma forma, porque a partir do momento que ele realizou disparos em um casal com a filha entre eles, ele assumiu o risco da produção desse resultado. Então, ele tem o que a gente chama tecnicamente de dolo eventual, ele vai responder pelo homicídio também dessa criança. Mas temos elementos que comprovam que não era a intenção dele executar essa criança de 2 anos, que já estava mais do que óbvio, né? Uma criança de 2 anos de idade, ela não possui nenhum envolvimento com a atividade ilícita, ela não tem qualquer motivo, embora de repente os pais tenham envolvimento, a criança não tem nenhum. E então já ficava meio claro que essa criança tinha sido morta acidentalmente. Nós já temos a dinâmica do crime desenhada, tá? Isso é muito importante, é que eu posso passar para vocês, já sabemos o que aconteceu, por que aconteceu, e essa investigação está caminhando realmente para a sua conclusão, provavelmente nessa semana. Doutor, falando ainda sobre a guerra de facções aqui no litoral paranaense como um todo, você vê um avanço de uma determinada organização criminosa aqui no litoral? Continua um embate muito grande? Como é que é o atual cenário dessa guerra de organizações criminosas aqui no litoral paranaense? De que forma os órgãos de segurança têm atuado para coibir essa guerra das facções, para eliminar essas facções aqui do litoral do estado? Pierre, basicamente, se você olhar, praticamente estamos é até difícil, eu não gosto nem de falar isso para não atrair, né? Mas nós estamos aí há 10 dias sem homicídio, né? Em Paranaguá, isso há muito tempo não acontecia. E isso se deve a ações preventivas realizadas pela Polícia Militar, pela Guarda Civil Municipal e ações repressivas realizadas pela Polícia Civil. A Polícia Militar, agora, numa operação junto com o Ministério Público, teve êxito em capturar alguns dos maiores integrantes desses grupos rivais. Isso já trouxe uma sensível melhora nesses índices criminais. A Polícia Civil, por sua vez, realizou a prisão dos principais executores de um dos grupos envolvidos nessa disputa. Então, obviamente, além da prisão dessas pessoas que estão atuando nesses homicídios, nós conseguimos fazer com que isso sirva de fator inibitório para os demais. Eles sabem hoje que quem pratica homicídio está sendo responsabilizado.
Então não é qualquer pessoa que quer disputar uma pena de prisão que varia de 12 a 30 anos. As pessoas estão ficando presas efetivamente por crimes de homicídio e ficam presas desde o momento da sua prisão até o julgamento pelo tribunal do júri. Então é muito importante que o homicídio hoje, por ter uma pena elevadíssima, ele propicia de fato a restrição da liberdade dessas pessoas. Então não é qualquer pessoa, principalmente esses delinquentes, esses adolescentes que estão entrando nessa atividade ilícita, essas pessoas que ostentam idade nova, 18, 20 anos, essas pessoas não querem passar dos seus 20 anos aos 40 anos encarcerados. Então isso está servindo, realmente, essas prisões efetivamente está servindo como fator inibitório aos demais integrantes desses grupos rivais. Só para a gente finalizar o quadro de segurança pública nessa terça-feira, dessa semana, no que diz respeito do caso do Dr. Ricardo Miroski, como é que estão as investigações? Tem alguma novidade? Estamos ouvindo as pessoas diretamente envolvidas com o Ricardo nesse momento e as pessoas que são testemunhas desse fato. Eu friso isso em todas as entrevistas, por mais que a sociedade anseie por uma resposta imediata, é uma pessoa que ostenta uma reputação ilibada na nossa cidade, uma pessoa conhecida, e por esse motivo a Polícia Civil tem que se manter imparcial nesse momento. Ela não pode, de forma leviana, apontar suspeitos e depois, ao final, na conclusão do inquérito policial, não conseguir comprovar o envolvimento dessa pessoa com o crime. Eu sempre digo, apontar um suspeito equivocadamente é a certeza da impunidade do verdadeiro autor. Então a Polícia Civil, independente de ser o Dr. Ricardo, independente de ser qualquer pessoa, vai tratar com cautela qualquer investigação de homicídio, porque ao final eu quero ter a convicção que eu estou apontando o real autor do crime. E a cautela sempre é importante. Vale lembrar o que aconteceu no caso Escola Base, no interior de São Paulo, que esse é um assunto muito falado, principalmente na Faculdade de Jornalismo. Imagino que também na Polícia Civil seja bastante falado. Na década de 90, diretores de uma escola, de uma creche praticamente na cidade, no interior de São Paulo, foram acusados de abusar de crianças. E aí o delegado, de forma precipitada, fez essa acusação em público e depois ficou comprovado que essas pessoas não tinham nada a ver, mas tiveram que se mudar de cidade, perderam todos os patrimônios que acumularam nesse período para exercer a defesa, ou seja, trouxe um transtorno gigantesco e nunca chegou-se ao autor desses abusos. Então é importante cautela. Né? Exatamente, né? O ônus de uma acusação leviana é irreversível. Então é muito importante ter responsabilidade. Nós somos agentes de segurança pública, nós trabalhamos com a técnica, não com a emoção. Por isso, toda a cautela é necessária para o sucesso dessas investigações. Doutor Nilson Diniz, é sempre uma honra recebê-lo aqui. Até a próxima terça-feira. Um prazer conversar com você. Até semana que vem, Pierre. Um abraço, uma ótima terça-feira.